como que o escritório de processos, se você tem um escritório de processos dentro da sua empresa, eu acredito que normalmente essa responsabilidade fica no escritório de processos. Só que, assim, em muitos casos, você não tem uma estrutura definida para cuidar de processos nas empresas. Isso fica muito com o pessoal da qualidade, principalmente no caso, nas empresas que você tem uma certificação da ISO 9001. Tem empresas que deixam isso também junto com a área de TI, porque você faz o mapeamento de processos, aproveita para ver sistemas que vão apoiar, ainda mais com sistemas complexos que pegam cadeia de produção quase inteira, tipo RP. Então, assim, isso varia muito de acordo com como aquela empresa entende isso. O ideal é que a área, que seja onde fique essa área, esse grupo, que seja responsável por processos, é que você tenha, na verdade, mapeado para cada um dos seus processos, pelo menos os mais importantes, os que geram maior impacto no resultado da empresa, você ter isso mapeado, os principais nomes, os principais contatos, as pessoas que fazem diferença dentro daquele processo, as principais lideranças, e lideranças, no caso, não necessariamente uma pessoa com cargo de gerência, mas em determinados lugares você tem alguns funcionários que fazem determinado trabalho há, sei lá, 15, 20, 30 anos, e que o cara não tem cargo nenhum, mas o cara é uma referência técnica, é uma pessoa que todos param para escutar. Então, essas pessoas têm que estar, têm que ser ouvidas também. Agora, a segunda pergunta: o que fazer com a pessoa que tem uma certa resistência? Eu, assim, pelos diversos cursos que eu já fiz e tal, eu vi uma coisa que é interessante. Acho que o primeiro fato, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é tentar buscar o engajamento dessa pessoa. Tem um termo que eu vi, eu não lembro exatamente aonde, que ele fala de protagonismo induzido, alguma coisa nesse sentido. Em alguns casos, e aí você tem toda uma questão de... Muitas vezes você tem questão de vaidades e egos, que a gente sabe que acontece, e aí, de repente, você trazer aquela pessoa para ela ter o sentimento de cocriação desse projeto, talvez seja uma boa estratégia. Então, por exemplo, se a pessoa tem, por exemplo, um ego inflado, se existe uma iniciativa que aquela pessoa está participando e também ela vai ganhar os louros daquele sucesso, não vai querer que dê errado. Então, é uma estratégia que pode funcionar. Tem pessoas que simplesmente acham que vai dar errado ou que tem medo de mudança. E aí a ideia é você tentar fazer uma sensibilização e mostrar o quanto que aquilo que é necessário, o quanto que aquilo é necessário, mostrar o quanto que a ideia do mapeamento de processos não é tirar o emprego de ninguém, é pelo contrário, porque através do cumprimento dos objetivos estratégicos você garante o emprego das pessoas. Então, assim, eu tive alguns processos, alguns projetos que eu fiz isso. Então, assim, o que eu usava muito, por exemplo, eu sentava com as pessoas numa sala, normalmente, para fazer as entrevistas, e aí, muitas vezes eu fazia algumas perguntas e a pessoa, às vezes, ficava meio reticente de responder, e aí a coisa que eu falava brincando, eu falava assim: olha, fica tranquilo, porque tá vendo essas 4 paredes aqui? Isso aqui é Vegas, o que acontece em Vegas fica em Vegas. E aí você faz um pouco daquela de conseguir a confiança da pessoa que você tá entrevistando, ao mesmo tempo que você, tipo, mostra que está do lado dela, e faz um pouco de um quê de psicólogo também, porque é parte do nosso trabalho também. Eu consegui responder? Eu Você espero me que sim. permite complementar também, Léo? Claro, sem problema, por favor, Patrícia. Bem, eu acho o seguinte, pessoal, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes. A primeira questão também, além de tudo que ela já falou tão bem aí, o porquê da resistência. Primeiro, acho que precisa identificar o porquê dessa resistência e atacar em cima desse porquê. Né? Não se engaja ninguém por decreto. Não é por decreto. Você não tem o melhor das pessoas, né, simplesmente porque alguém está mandando ele se engajar. Isso não acontece. Então, é preciso trazer a pessoa para o projeto, é preciso entender que as pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes,
Aí você precisa demonstrar que necessidade dele pode ser atendida por esse projeto que você está trabalhando. Então, é gestão de mudanças na veia. Então, construir uma iniciativa de processos exige que o profissional tenha as habilidades de gestão de mudanças e que entenda que as pessoas são diferentes, estão em estágios diferentes, têm informações, têm crenças diferentes, e que você precisa tentar adequar o seu discurso, né, a forma de você chegar a essas pessoas de acordo com aquilo que elas estão sentindo e se expressando. Ok? Bom, em cima disso, ainda puxando um pouquinho do que a Patrícia falou, acho que um ponto que eu queria destacar é exatamente isso, é pegar os interesses, né? Você juntar os interesses que a pessoa tem do ponto de vista de organização, do que aquilo vai facilitar a vida dela e mostrar o que aquilo vai ser suprido. Tá? Eu queria só reforçar essa parte que também eu acho bastante importante. Conseguimos? Espero que sim. Responde para a gente aí, Evandro, só para saber se tá legal. Continuando. Ciclo de vida. Tá? A gente separou em fases. São 5 fases. A primeira fase a gente ainda vai falar um pouco aqui. Eu queria dar uma passada nas outras fases. E a primeira a gente vai retomar no final, que é a questão do alinhamento da estratégia com os objetivos. Vamos lá. Só dar uma passada mais uma vez, a gente vai falar dela lá na frente. A fase que você define estratégia e direção para o alinhamento de processos e a capacidade dos mesmos com a estratégia da organização. O ponto que eu separei aqui crítico nessa fase é determinar os processos em foco para a mudança e finalmente alinhar essas métricas de processos às metas da organização. Tá? São os pontos principais dessa fase, mas a gente vai falar dela em mais detalhes lá na frente. Bom, uma vez que isso acontece, a gente vai começar a fazer um processo de diagnóstico, por assim dizer. Se você juntar todas as palavras, todos os termos que ele usa, tipo modelagem, análise, desenho, medição de desempenho de processos, eu gosto de usar muito o termo de diagnóstico, é você tentar entender qual é o teu cenário atual, de uma maneira geral. O exemplo que eu gosto de usar muito é a questão de quando você vai ao médico, né? Você vai ao médico, está com qualquer coisa, chega no médico, ele faz uma série de perguntas e às vezes pede um exame quando ele não tem uma ideia muito conclusiva do que seja. Essa etapa é exatamente essa fase em que você faz análises, busca dados e faz para ter um diagnóstico do que está acontecendo com a tua operação nesse momento. E a partir daí você desenvolve as iniciativas, que é basicamente falar assim, beleza, uma vez com esse diagnóstico, o que eu faço para sair? Para suprir, na verdade, o gap da minha situação atual para a minha situação desejada. Ou seja, eu estou do ponto A, quero o ponto B, como eu faço para percorrer o caminho? Fase 4 é a implementação de mudanças, ou seja, a partir das iniciativas, você elaborou um plano de ação, você já sabe exatamente o que você vai precisar fazer para chegar do ponto A ao ponto B, você coloca em prática. E aí, na verdade, você tem na fase 4, né, todas essas ideias, todos esses projetos indo parar no portfólio de projetos da tua organização e virando implantação de sistema, virando mudança de processo, mudança em cadeia de suprimento, mudança de fornecedor, enfim, todas essas coisas são feitas na implementação de mudanças. E a fase 5 é medir o sucesso, que nada mais é do que, ok, fiz meu plano de ação, coloquei fiz tudo o que tinha que fazer, os processos estão do jeito que eu esperava, sendo suportados pelas tecnologias que eu imaginei, e qual é o resultado disso? O que isso me traz? Isso me deu os resultados que eu estava esperando? Então,
quando você está implementando o BPM, né, nessa etapa você implementa o EPM, né, que é a gestão corporativa de processos, e o ponto principal é que você faz elabora um plano de melhoria em conjunto com o dono do processo, que é um papel que a gente vai ver mais na frente, e você vai passando o bastão porque o teu projeto de transformação ele já acabou nesse momento. Então, enfim, toda a parte de lições aprendidas, tudo que diz respeito àquelas etapas de encerramento de projeto, tudo nesse ponto, tá? E, claro, a passagem para a operação, né, no caso, para o dono do processo, e a, a execução também do plano de melhoria contínua. E aí a gente entra na questão dos tipos de processo. Bom, a gente tem os processos primários, de suporte e de gerenciamento. Os primários são os processos que de fato agregam valor à minha instituição. Normalmente são 20% dos processos da organização. Normalmente são os processos que a gente chama de os processos agregadores de os processos principais da cadeia de valor do Porter, que a gente vai falar daqui a pouco também. E são normalmente os responsáveis pelo resultado da empresa, pelos diferenciais competitivos. É aquilo que tem de mais valioso no sentido literal da palavra para a empresa. Os de suporte são todos aqueles processos que fazem os processos primários funcionar. Então, você vai pegar, por exemplo, recursos humanos, os processos na verdade, pessoas, né? Recursos humanos já não é um termo tão usado assim. A parte de pessoas, a parte de tecnologia, todos esses processos estão dentro da parte de suporte. E eles representam 70% da organização. E os de gerenciamento, como já diz o nome, são para gerenciar, né, para medir, para controlar os outros processos. Para ver, na verdade, se os processos primários de suporte estão cumprindo as metas que a eles foram designadas dentro da organização para que se atinjam os resultados esperados. E a gente também tem os tipos de atividades. Dentro do processo, num nível mais abaixo, ou seja, a gente tem processo, atividade. No nível de atividade, nós temos as atividades que são de agregação de valor, que contribuem para que o processo evolua de maneira positiva. Ou seja, são as principais atividades dentro do processo que fazem com que aquele processo tenha como resultado os outputs que são esperados dele. O handoff, ou de transferência, são os processos de passagem de bastão. Em uma estrutura, por exemplo, de silos, né? Vamos supor que você está na área de produção precisando fazer, sei lá, uma compra. Você tem as atividades que são, por exemplo, sei lá, um envio de uma ordem de compra, por exemplo. Ou seja, é a passagem da sua necessidade de compra para a área que de fato vai comprar, que se adequa nessa categoria. Normalmente são o tipo de atividade que dá mais problema. Um dos processos que eu participei, um dos projetos de processos que eu participei, o principal pedido no caso do membro da alta gestão, que era o patrocinador desse projeto, era que ficasse muito claro as interfaces com os setores de o que no caso, além do que é responsável, do que é responsabilidade de quem é responsável pelo quê, tá? O que é, tipo assim, quais são os modelos, quais são as informações que são necessárias nessa transferência. Isso normalmente dá bastante problema. E as de controle, que são as atividades executadas para garantir
que os processos atingem o resultado esperado. Alguma dúvida nesse quesito? Pode passar. Eu não estou vendo o chat, então tudo certo? Bom, beleza. BPM é uma disciplina de gestão. Então, o que acontece? Pensando numa questão de governança, o BPM ele auxilia uma tomada de decisão estruturada, ele auxilia, no caso, auditorias, né? Projetos de auditoria. Auditoria usa bastante também os fluxos e diagramas e tudo que a gente produz para o trabalho dela. Tá? Ela gera uma abordagem estruturada para implementar mudanças e ajuda a gente a focar um pouco na questão da entrega de valor para os clientes, processo a processo. Funções. A gente tem o dono do processo. O dono do processo, ele tem, vamos dizer assim, ele não necessariamente ele fica responsável por um processo só, ele pode ser responsável por um ou mais processos. Ele tem uma responsabilidade geral do processo de ponta a ponta a fim de garantir o resultado. Garantir o resultado mantendo a eficiência e eficácia daquele processo ou daqueles processos. Você tem o líder de processo, que ele normalmente no nível mais de direção, uma coisa mais estratégica, que tem e ele traz responsável para trazer pelos processos responsável por trazer aos processos a questão de missão e valores essenciais na organização, trazer tudo que aquela empresa pensou do ponto de vista estratégico e permear as estruturas, no caso as outras unidades da empresa na hora de se executarem os processos que aquelas unidades executam. Você tem o gerente de processo, que ele está num nível um pouco mais operacional do gerente de processo. Então, que ele garante a execução das atividades desse processo de negócio de ponta a ponta. Então, pensando do ponto de vista da pirâmide, né, de níveis hierárquicos, o líder do processo está no nível estratégico, o dono do processo no nível tático e o gerente do processo no nível operacional. E a gente tem o analista de processo, que tem as responsabilidades em todas as fases do ciclo de vida e pode se especializar, né, em 2 ou mais dos principais aspectos da disciplina para gerar melhoria, entre outras coisas. E aí você tem o ponto do BPM conectar a estratégia com a execução. O BPM, o CIBOC, ele traz isso para a gente, traz alguns dados, que as pesquisas mostram que as organizações competem usando apenas 5% dos seus processos. E aí isso corrobora totalmente aquela ideia que a gente estava construindo aqui de manter o foco nos processos geradores de valor. Os 5% de todos os processos da empresa são os que de fato geram a vantagem competitiva dessa empresa. 15 processos são importantes porque suportam a vantagem competitiva. E aí daí a gente tem que, tipo, desses 20%, né, dos que são os processos, se você for botar na tipologia, são os processos primários, esses 20%, na verdade, são o meu diferencial em termos de resultado.
E os outros 80, na verdade, são, ele chama aqui de, até um nome que acho que exatamente diz o que são commodities, né? 80% são commodities, ou seja, são coisas que todo mundo faz, são características que, na verdade, em termos de estratégia, são tipo, habilitadores, né? Que a gente chama, que na verdade eles suportam características que, na verdade, me permitem competir dentro de um segmento, mas eles não geram o diferencial competitivo. E aí a disciplina você pode usar a disciplina de BPM para sustentar o valor estratégico. Mais uma vez, a disciplina de BPM ela é a habilitadora dos meus objetivos estratégicos. Então, o que acontece? Existe, mais uma vez, né, de novo repetindo isso, mas você precisa controlar e reavaliar seus processos de negócio, ver a questão dos indicadores, tentar entender, fazer esse diagnóstico, para isso estar sempre correlacionado com as suas escolhas estratégicas. E aqui eu acho que vale a pena, por exemplo, a gente fazer um exemplo. Vamos supor que a gente tenha sei lá, um restaurante, tá? Um restaurante, os principais, vamos dizer assim, as principais estratégias conhecidas, você pode colocar liderança em custo, ou seja, uma empresa ela tem um diferencial competitivo pelo baixo custo que ela consegue dentro da sua cadeia produtiva, e você tem a diferenciação, a vantagem por diferenciação, que apesar de ter um custo mais alto, você oferece um valor a mais, um valor agregado, seja de status, seja de experiência, que é que no caso, esse restaurante, né, que é o nosso exemplo, está disposto a prover. As qualidades, os indicadores, tudo que é relevante nesse processo, quando você tem uma estratégia de liderança em custos, é totalmente diferente de quando você tem uma estratégia por diferenciação. Liderança em custo, como diz o nome, o principal é que você mantenha o custo, ou seja, para aumentar você diminua o custo para você aumentar sua margem ou conseguir um preço menor, enfim. Enquanto a diferenciação, você necessariamente vai precisar manter um foco na qualidade, muito mais focado. Eu diria que ambas podem estar focadas na experiência do cliente, mas quando você pega uma estratégia por diferenciação, isso tem um valor muito mais preponderante quando a estratégia de liderança por custos. Alguém quer falar? Eu estou vendo um áudio. Acho que alguém abriu o microfone. Ah, tá. Beleza. E aí, por conta disso, tá ali embaixo, os processos também devem refletir as mudanças na estratégia, uma vez que seja necessário você reavaliar o seu rumo, né? O seu curso e fazer os ajustes, os processos eles têm que acompanhar essa mudança, esse ajuste na sua rota. Eu costumo dizer normalmente que é como se fosse um barco, né? Na verdade, você tem a alta gestão traçando a rota e os processos, a galera ali, tipo, cuidando do motor, mexendo no leme, fazendo essas coisas para que o barco siga o curso planejado. Vamos lá. No que diz respeito aos a, a estratégia, ao alinhamento da estratégia, a questão dos objetivos,
Você tem vários fatores que você pode utilizar, né, para se ver essa questão estratégica. Você tem os fatores internos, que, bom, são os fatores de dentro da organização, é tudo aquilo que você pode controlar, é tudo aquilo que está dentro daquele nosso mini mundo, né? Em que aí entra tecnologia, os próprios processos de negócio, a gestão de pessoas, gestão de capacidade, gestão de competências. Isso entra como fatores internos. Tem os fatores externos, que é aquilo que normalmente você não controla, que questão do ambiente de mercado, a conjuntura de macroeconomia, esse tipo de coisa que, na verdade, você está mais sujeito àquilo do que, de fato, pode controlar. E aí a gente vai entrar na fase 1. Vamos tentar destrinchar um pouco dessa fase 1 com estratégias de objetivos, alinhando, né, as estratégias de objetivos. A fase 1 ela pode ser dividida em um alinhamento, né, da estratégia dos objetivos, a identificação e alinhamento com os clientes dos objetivos. Ela determina a concentração em processos e um alinhamento dos processos, alinhamento a processos e a métricas e objetivos. E aí a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar para fazer isso. A gente tem o mapa estratégico, né, usado no BSC. BSC, você tem as dimensões deles, né, que é pessoas, processos, clientes e a financeira, em que você começa a estruturar, no caso de cima para baixo, né, como causa e consequência, onde uma é desdobramento da outra. Aí você vai para financeiro, quanto que você espera, no caso ali, no exemplo, o crescimento de receitas, clientes, o que que você pode fazer para aquisição, ou no caso ali ele usa, por exemplo, ser líder a nível de preços, é uma estratégia de custo, né, conforme a gente tinha falado. E com isso, o que que você tem que mexer nos seus processos internos e o que que você tem que mexer no que diz respeito a pessoas. Esse é um mapa estratégico. Você tem a cadeia de valor de Porter, em que você tem as atividades primárias e as atividades secundárias, em que as atividades primárias são as atividades que, de fato, geram valor para o seu cliente, é aquilo que está no cerne do teu planejamento estratégico e que gera a tua vantagem competitiva. Eu não sei se eu já falei aqui, mas vantagem competitiva é aquilo que faz, num conceito bem resumido, é aquilo que faz, tipo assim, uma vez que tenham duas empresas que produzem produtos similares, o que faz eu comprar um e não comprar o outro, por assim dizer. É bem resumido, mas é aquilo que me dá vantagem dentro de um ambiente de negócios e faz com que a minha empresa tenha uma liderança dentro de um segmento e, com isso, ela esteja mais apta a sobreviver no ambiente de negócios. E daí o que a gente tem? É claro que, assim, gente, cadeia de valor ela varia de acordo de empresa para empresa. Existem alguns casos que você tem algumas empresas de negócios similares que que alguns processos acabam ficando sempre dentro dessas atividades, né, do mesmo grupo de atividades, né, primárias e secundárias, mas de uma maneira geral, para cada empresa você tem uma cadeia de valor e eu vou te dizer que nos projetos que a gente fez, na verdade, no meu emprego, a gente tenta fazer até um desdobramento da cadeia de valor em nível setorial, para tentar entender o que você entrega de valor para a empresa e deixar bem claro o que aquele setor
contribui com o resultado. Isso a gente acha que ajuda um pouco na questão do engajamento, da questão de sensibilização, que a gente falou mais um pouco. Tá? E aí, assim, eu diria que é um bom ponto para você começar a fazer um projeto de processo de negócio. Tentar desenhar essa questão de onde estão os valores no caso, quais são os principais, as atividades primárias daquela empresa ou aquele recorte que você muitas vezes você não vai fazer a empresa inteira, mas você pode ser contratado para fazer um mapeamento de um determinado recorte da empresa, e aí vale você tentar entender dentro da cadeia da empresa onde é que aquele recorte se aplica. Isso dá uma visibilidade, primeiro, para o teu projeto, dá uma melhorada no que diz respeito à sensibilização, as pessoas entendem onde que aquilo vai impactar, as pessoas entendem uma questão de escopo também funciona e, bom, acho que ajuda. É basicamente isso. Do ponto de vista, o que a gente viu até agora era a questão do ponto de vista interno. E aí, do ponto de vista externo, a gente tem as 5 forças de Porter. Só que, antes de vir para o aspecto externo do planejamento, a gente... uma coisa que também é interessante, que não está no CBOK, mas eu acho que é interessante trazer, você tem você tem um aspecto do estudo de estratégia que ele fala muito do estudo de capacidades, né, que é a questão em que traz, por exemplo, análise Rio, que faz o mapeamento das suas vantagens competitivas. A questão das capacidades é a questão da gestão orientada a recursos, né? Então, isso é importante para você estabelecer, ter muito claro quais são suas vantagens competitivas e quais são os processos que impactam diretamente dentro da sua vantagem. Porque o que eu vejo de uma maneira geral? Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, vamos mexer em tal processo, vamos mexer em tal estratégia. E muitas vezes não se sabe exatamente quais são os processos que são impactados por uma estratégia. Então, se eu resolver mudar uma estratégia, mexer num determinado ponto da minha vantagem competitiva, quais são os processos que são de fato impactados? Beleza, a primeira resposta que vem de cara é, não, são as atividades primárias. Processos primários, aquilo que gera valor, são os principais impactados. Ok, mas é só... se você for pensar num processo de transformação digital que tem a ver com num projeto de transformação digital que tem muito a ver com a parte de processos e que também pega muito a área de TI, e dependendo de como de como é a sua empresa, por exemplo, eu trabalho numa fábrica, né? Então, quando você vai mexer com alguma coisa que diz respeito à produção, você vai mexer com TI, você vai mexer com infraestrutura, aquisição de máquinas, treinamento de pessoas, né? Questões de capacitação de pessoas. Então, você tem uma série de questões que envolvem essas questões. E da mesma forma, quando você vai de repente mexer num processo num processo ou num sistema que apoia esse processo, não se tem exatamente onde que isso vai desencadear, né? Quais são as alterações que isso vai desencadear? O que de fato, de repente, alterar determinada atividade vai mudar no meu resultado como um todo? Então, são coisas que valem a pena a gente tentar deixar mapeado e fazer essa análise sempre no início de qualquer projeto. Bom, do aspecto externo, a gente tem as 5 forças de Porter, que faz uma análise do ambiente em que aquela empresa está inserida. E aí você tem essas 5 forças, são primeiro, a rivalidade entre os
os concorrentes existentes, ou seja, como está disposto esse mercado, qual é o retrato desse mercado atual. Isso significa que quem é o líder de mercado, quem é quem são os postulantes a, a novos líderes, né? Quem é que está fazendo alguma coisa. É um mercado que, pelo menos, me parece bastante interessante nesse quesito da rivalidade, né? Você, eu acho que todo mundo vê streaming, né? E você vê uma briga hoje ferrenha de quem são os líderes, né? Dentro desse tipo de mercado. E isso está mexendo com TV, com várias outras coisas. Então, assim, esse tipo de diagnóstico é importante na hora de você fazer o planejamento estratégico. Você tem o poder de negociação dos fornecedores. O poder de negociação dos fornecedores, na prática, uma empresa ela depende dos seus fornecedores. E aí, o poder que você exerce com relação aos seus fornecedores, ele também te diz onde que você está posicionado nesse mercado. Se você você vai comprar, por exemplo, uma fábrica vai comprar uma determinada liga de metal que só vende no fornecedor XPTO. Na prática, você está na mão desse fornecedor. E teu poder de barganha com ele é bastante baixo. Isso impacta diretamente o teu negócio. Então, é um ponto necessário de se analisar. Você tem a ameaça dos novos concorrentes, e aí eu vou usar de novo o exemplo que eu falei dos streamings, né? Se você for pensar no mercado de, sei lá, emissoras de TV há 5 anos atrás, era de um jeito, e hoje é totalmente diferente porque você tem novos concorrentes que são os streamings, né? Então, assim, o streaming hoje ele rivaliza diretamente com as emissoras de TV. Então, prestar atenção naquilo que você, tipo assim, nas ameaças que vão surgir, que estão para surgir, é, um novo produto ou o que quer que seja que pode impactar o seu negócio também é essencial. Da mesma forma que a gente tem a negociação, poder de negociação com os fornecedores, você tem o poder de negociação dos compradores. O quanto que você consegue barganhar na hora de vender seu produto, né? E aí eu vou pegar aquele mesmo exemplo que eu dei da fábrica que precisa de comprar uma determinada liga de aço e só tem um fornecedor. Se você for pensar do ponto de vista do fornecedor, tipo, só eu produzo, então quem quiser comprar vai comprar nos meus termos. Então isso também gera um retrato do seu posicionamento. E para fechar, a ameaça de produtos substitutos, né? Que não, ao contrário dos novos entrantes, em que você pensa em empresas entrando no mesmo segmento que você, a ameaça de produtos substitutos são coisas totalmente novas, normalmente oriundas de uma grande inovação, que trazem que trazem assim ameaças, né? Que você na verdade não estava esperando. É uma coisa totalmente nova do ponto de vista de concorrência. Você normalmente faz um mapeamento em cima daquelas empresas de determinado setor e do nada surgiu um produto que aquele seu produto se torne relevante. E nós temos a análise SWOT, que também bom, super conhecida, todo mundo usa, não só para planejamento estratégico, mas para vários outros tipos de aplicação, que faz um misto de análise dos valores, dos aspectos internos e externos. As suas forças, e aí você tem, e aí eu acho que nessas forças a gente pode falar em capacidades, aquilo que eu tenho de diferencial, as suas fraquezas, que no caso, ainda do ponto de vista interno, são coisas que algumas características que eu tenho internamente que podem atrapalhar
se chegar em determinado objetivo. As oportunidades, que são chances, né? Tipo assim, difícil não ser redundante, mas assim, são fatores positivos, aquilo que você tem e ainda não está explorando. Então, na verdade, é como se fosse um potencial de crescimento, por assim dizer. E as ameaças, que são os fatores externos que podem gerar algum tipo de problema para a sua instituição. E aí, no caso tanto nas ameaças das fraquezas, tem muita gente que faz uma interface, né, com a parte de análise de riscos também, para tentar entender como é que isso funciona, e muitos projetos também são derivados disso, inclusive de processos. Eu já participei de projetos que foram derivados de análise de risco no momento de planejamento estratégico. E, bom, a parte de ameaças é exatamente isso, que pode trazer de risco para a sua empresa. Eu acho que, de uma maneira geral, era basicamente isso que eu tinha para falar. A gente fez um compiladão do capítulo 3. Eu fiz 5 perguntinhas no Mente para a gente responder. E aí, assim, eu elaborei as questões com base no que a gente viu aqui. Eu só peço uma coisa, por favor, não me xinguem, porque eu tentei simular uma prova de concurso barra certificação. Então, tem pegadinha. Tá? Então, assim, por favor, não me xinguem. Mas eu acho que o pessoal que está buscando se qualificar para a prova de certificação, é importante ter esse tipo de experiência. Uma coisa também, acho que tem bastante gente que está oferecendo serviço de simulado, de preparação. Acho que tem no site da BPMP Brasil tudo isso para o pessoal pesquisar. Uma coisa que também eu recomendo para o pessoal, assim, eu fiz concurso e fiz bastante concurso para analista de processo, e a principal fonte do pessoal é o CBOC. Então, vale a pena pegar umas questões de concurso para fazer também das principais bancas, tipo Sebrasp, Sesgran Rio, FGV. Vale a pena fazer, mas tenha em mente que isso ainda está com BPM 3. Então, é importante ver as diferenças, porque a gente mudou agora. O CBOC foi lançado que tem 1 ano, mais ou menos. E aí... Hã? 2 anos? Tem 2 aninhos. Nossa, que passa tempo, passa rápido. Passa assim, ó. Passa rápido. Então, tem 2 anos, e então, enfim, como a gente teve pandemia nesse meio tempo, eu não sei como é que as bancas atualmente estão com relação a adotar o CBOC 4.0. Então, de repente, dá uma olhada no edital, se aquilo que você está fazendo está aderente ao CBOC 4.0, tem em mente que existe uma diferença, mas é legal fazer esse tipo de questão. Vamos lá. Já falei pra caramba. Alguma dúvida antes de ir para as questões? Deixa eu, então, falar um pouquinho. Posso, Léo? Claro, fica à vontade, gente, por favor. Pronto. Está com o Ivani aí, aqui também, delegado do Rio de Janeiro. Que bom que você está aqui, Ivani. Acho que Juliana também estava, não foi? Bem, gente, esse capítulo 3 é o capítulo que vai, digamos assim, apresentar, né, o restante do CBOC. Então, tudo que foi abordado no capítulo 3, de certa forma, ele vai ser melhor detalhado nos capítulos subsequentes. Né? Mas observem que a gente viu aí a diferença de processos de função. A gente abordou resumidamente o ciclo de vida de BPM, que vai ser abordado mais detalhadamente nos capítulos. Né? Os princípios fundamentais de BPM, os tipos de processos, tipos de atividade, né?
reforçou muito o aspecto estratégico de BPM, né? A necessidade de vínculo de BPM com a estratégia, não pode ser dissociado da estratégia, né? E aí ele apresenta, né? Não de maneira prescritiva, é importante dizer isso, ele apresenta BSC, cadeia de valor, SWOT, 5 forças de Porter, mas não quer dizer que a minha empresa tem que utilizar essas ferramentas, senão não estou aplicando o BPM, não é isso. Ele traz como sugestões, ele traz como exemplos para ilustrar essa necessidade de vínculo entre estratégia e processos, tá? Mas não é de maneira nenhuma prescritivo, tá? Quer completar mais alguma coisa, Edna ou Ivani? Paty, eu acho que é legal a gente trazer, né? Ali no chat o pessoal perguntou bastante a respeito dos tipos de processo, né? Então, acho que só para a gente garantir que o pessoal não está saindo daqui dessa nossa aula de hoje com dúvida, né? Então, a gente tem 3 tipos de processo, pessoal. Os processos que a gente chama de processo de gerenciamento ou gestão, que são os processos que eles vão ajudar a medir ou monitorar todos os outros processos. Os processos de suporte ou de apoio, que eles dão base, eles ajudam, sustentam, a gente fala, os outros processos para que eles aconteçam. E os processos principais, primários ou core, que a gente chama, que são os processos que a gente diz que toca o cliente. São aqueles processos que eles vão entregar valor diretamente ao cliente. Esses processos, eles são classificados de acordo com cada negócio. Então, a gente não pode dizer que, até o pessoal falou lá no chat, 2 empresas de um mesmo segmento podem, sim, ter processos classificados de uma forma diferente. Sim. Gestão de pessoas, que foi um exemplo que eu dei ali, que para a maior parte das empresas é um processo de suporte. Se a empresa é uma, por exemplo, uma prestadora de serviços relacionada à parte de entrega de pessoas para o mercado, esse processo de gestão de pessoas, ele não vai ser um processo de suporte, ele vai ser um processo de negócio, porque é a pessoa que eu estou entregando, né, uma agência de empregos, por exemplo, ela tem que entregar pessoas capacitadas para o cliente dela, então vai tocar o cliente dela, tá? Então, eu acho que é bem importante a gente observar isso. Outra questão, Edna, falar de processo aí, é a questão da criticidade. Não quer dizer que um processo de suporte seja menos crítico do que um primário. Vai depender do contexto, da estratégia daquela organização. Veja aí o exemplo dos processos relacionados à tecnologia da formação, à transformação digital. Eles passam a ser críticos diante do contexto que nós estamos vivendo. Então, o CBOC, de maneira nenhuma, diz que os processos principais, né, são os mais relevantes. Eu posso ter um processo que é o de negócio e ele tem uma relevância, inclusive, inferior a um processo de suporte de acordo com o contexto daquela organização, né, do cenário que aquela organização vivencia. Tá? Ele deixa isso bem claro no conteúdo lá do CBOC. Perfeito. E eu acho que outro ponto importante em relação a isso que você está comentando da criticidade, Patrícia, tem a ver com a estratégia da organização. Então, por exemplo, ela pode ter um processo de gestão de pessoas que é crítico para ela, porque a estratégia dela é, por exemplo, ter uma equipe capacitada, uma equipe de ponta. Então, vai ser um processo crítico para ela. Nem por isso ele vai ser um processo de negócio dela, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Acho que outro ponto que é bem importante também é em relação às estratégias, a esse alinhamento dos processos com a estratégia. Então, os processos precisam estar sempre alinhados com a estratégia para que definitivamente eles agreguem valor para a organização. Porque se a gente for fazer gestão de processos por fazer gestão de processos, a gente não vai mostrar resultado para a organização. E nunca se esqueçam, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, se eu não mostrar para o patrocinador do projeto, para o diretor executivo, o quanto nós, gestão de processos, estamos agregando valor para a organização, a gente não vai ter projeto nenhum para fazer melhoria de processo, né? Então, por isso que um dos pontos principais, gente, é medir e monitorar resultado, verificar desempenho de processo. Se a gente não consegue mudar o desempenho, não consegue comprovar que a gente muda o desempenho, a gente não consegue
fazer parte ajudar a organização a chegar na sua estratégia. Eu queria só colocar uma coisa, assim, adorei a tua fala, maravilhosa, porque a gente tem que sempre contar com tudo que está escrito, né, e não ser, como a Patrícia colocou, né, as coisas não estão escritas na pedra, né, é prescritivo, né, o CBOC. E aí, nesse momento, entra muito a pessoa humana, que o ser que vai fazer aquele mapeamento, ele tem que ter um senso crítico muito grande, conhecer a empresa, ter humildade, né, para perguntar ali, sentar com o patrocinador, entrevistar o patrocinador, para realmente, exatamente tudo isso que a Patrícia falou e que esqueci seu nome, desculpa. Edna. Edna, tudo isso que a Edna falou e que a Patrícia falou. Edna, fale seu sobrenome para ela. Não, você precisa falar. Edna Baklavovski. Não, cara. Vou ficar na Edna. Então, para tudo isso que a Patrícia falou e que a Edna falaram, isso depende muito, assim, da gente que está aqui nesse espaço, começando essa tarefa. É claro que a gente tem que ter também tudo isso muito forte em termos de conceitos, conhecimento, mas assim, nós temos que ter o senso crítico e a humildade de chegar, perguntar, analisar o cenário, tá lado a lado com o patrocinador, tá? Para que realmente as coisas aconteçam. Eu sempre quando falo com alguém que está iniciando, que gosta do assunto, eu falo isso. Nós somos muito importantes de ter esse olhar crítico, sim, para poder fazer um mapeamento mais aderente àquela situação, aquele desejo do patrocinador, para que realmente aquilo flua. Senão, assim, eu costumo dizer, conhecimento demais é bom para caramba, tá? Mas se você não tiver senso crítico, você pode não acertar. Tá? Então, você tem que unir também essas duas coisas nesse mapeamento, porque você vai se ver na prática em situações assim, que só mesmo assim, alguém muito experiente pode te contar, porque você vai ver de tudo, em todos os segmentos. Eu queria só, bom, primeiro, Ivani, Patrícia e Edna, obrigado pelas contribuições, assim, falas, assim, bom, adorei a fala de vocês. Só para eu queria assim endossar um pouco, na verdade, que a Patrícia, a Edna e o Ivani falaram, no sentido de que eu tive uma vez um professor que ele falava uma coisa que era assim sensacional, que era o diretor, a alta gestão, na verdade, ela só entende uma linguagem, né, que é tipo quanto sai e quanto entra de dinheiro. Então é basicamente isso. Quando você pega os processos, essa definição do CBOC de primários e suportes e gerenciamento, a importância deles tem tudo a ver com isso, conforme já foi falado. Não é escrito em pedra, eu acho que cada organização é uma organização. Da mesma forma que eu falei lá atrás, que a cadeia de valor é moldada para a sua organização, esses tipos de processo, essa categorização dos processos dentro da sua empresa, ela vai variar também. E aí, assim, uma coisa muito simples qual é o peso, por exemplo, de um processo de TI dentro, por exemplo, de um banco hoje em dia, ou de uma telefonia hoje em dia. Qual é o peso da TI? Então, dá para dizer que é processo de suporte? Eu diria que na maioria dos casos, não. Entendeu? Porque se cai um sistema de call center, se cai o site do banco, ou no caso do banco, ainda pior ainda, você tem a parte de segurança de informação, você tem os ataques e tal. O quanto que isso realmente é suporte da parte de segurança de informação dentro de um banco? Não tem uma resposta
fechada para isso. É uma questão de análise dentro de cada caso. Ou seja, na minha empresa, quais são os principais processos que direcionam o valor para o meu cliente e me propõe e me gera a vantagem competitiva. Entendeu? Isso varia. Perfeito, Leonardo. E eu acrescentaria que, assim, né, é importante também que a gente faça a gestão dos stakeholders, né? Então, é importante que a gente entenda quem são esses stakeholders, né? Até a gente discutiu ali, quem é a melhor pessoa para fazer isso. Talvez seja o dono do negócio, né? O dono do processo ali, a pessoa que está no dia a dia e que sabe quem são os stakeholders. E não só identificar é importante, mas saber se comunicar, saber gerenciar essas partes interessadas durante todo o projeto. Principalmente, gente, quando a gente está falando do cliente, né? Lembrando que quando a gente está falando de BPM, a gente está falando de uma visão outside in, de uma visão de fora para dentro. Então, eu tenho que saber quem é essa pessoa, como eu agrego valor para essa pessoa, lembrando que o valor é diferente para cada um de nós, né? Então, acho que isso tudo é bastante importante aí. Para quem está estudando, gente, são dicas valiosíssimas, porque essa certeza. interpretação, ela com certeza cai no teste. E, assim, era uma coisa que até o antigo gestor da Regional do Rio, né, dizia bastante falando com a gente, o Emerson, falava, ele tinha um mote assim que era sensacional, tem, né, um mote que é sensacional, que é processos é meio, não é fim. Fim é resultado. Então, assim, projetos de transformação de processos que são autocontidos, né, tendem a não funcionar. Se as pessoas não entenderem por que de acho aquilo tem que ser feito, onde que aquilo, que tipo de resultado aquilo vai ser gerado para a instituição, não funciona. E aí entra exatamente o que a Edna acabou de falar. Isso entra gestão de stakeholder. É entender, pelo menos, assim, tentar fazer uma análise e dentro de cada papel, dentro daquele teu projeto, né, processo, cada ator e tentar entender quais são os elementos de motivação e o que pode gerar resistência. E aí entra no que a Edna falou lá atrás, ou a Patrícia, não lembro agora, sobre tentar visualizar os possíveis focos de resistência, gestão de mudança. Então, assim, nesse quesito, é essencial. Perfeito. Tem mais um ponto que eu acho que é legal a gente trazer aqui, né, que tá em voga aí no momento, é a questão relacionada ao ciclo de vida do BPM e ao PDCA. Então, o sim. ciclo de vida do BPM é um PDCA, porque quando a gente está dizendo lá que eu estou fazendo um alinhamento com as estratégias, eu estou fazendo planejamento. Quando eu estou mudando a arquitetura, eu estou desenvolvendo iniciativa, eu estou fazendo execução. Estou implementando ação, estou executando. E depois o medir o sucesso é o C, né? Controlar e agir em cima daquilo que a gente precisa fazer para poder mudar, né? E aí a gente começa de novo, né? Porque o ciclo de vida do BPM, ele é vivo, gente, é o tempo todo. Por exemplo, mudou a estratégia, tenho que voltar lá, tenho que avaliar para ver o quanto que meus processos, eles estão, continuam ajudando a minha organização a chegar naquela estratégia, ou eu preciso mudar aquela visão que eu tenho, né, dos meus processos. Às vezes, reavaliar stakeholder, conversar novamente com o stakeholder, entender as necessidades dele novamente. Então, é vivo. O ciclo de melhoria contínua está sempre em conjunto ali com o ciclo de PDCA. Aliás, com o ciclo de BPM. Sim. Um ponto que, sem querer dar spoiler, né, mas também acho que é interessante nesse momento trazer também, uma vez que a gente está falando de resultado estratégico,
quando você está dentro de um projeto de BPM, vamos supor que você faça... você faz o seu modelo, você desenha o ESIS, né, o modelo ESIS e tal, e aí você tem toda aquela... faz o diagnóstico, sai aquele plano de ação com uma série de projetos e ações que você tem que fazer, e aí você vai ver assim, beleza, tempo para para implementação do novo processo, do novo processo, 1 ano. Porque tem que comprar ferramenta, customização de sistema. Pô, mas espera aí, 1 ano hoje em dia é muito tempo. Então, assim... Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais, não tem como. Então, assim, eu tenho que pensar em os famosos quick wins, né? Que é os ganhos que eu vou ter ali na hora, sabe? É coisa para você alterar e já ter alguma coisa para entregar de resultado, até para dar fôlego para o resto, para as etapas do teu projeto que vão demandar mais tempo para ficarem prontas. Então, é aquele lance, né? Usando o exemplo do barco que eu usei, né? Pô, o Titanic ele tá vindo. Pô, o gestor, a equipe de planejamento bateu e falou assim: tem um iceberg. Aí o gestor chegou, o diretor, né, alta gestão, falou assim: muda a rota. O tempo falou assim, olha, o tempo que vai demorar para mudar a rota já era, a gente já bateu. Então, assim, essa questão do tempo que você demora para percorrer esses níveis hierárquicos é essencial também dentro de um projeto de BPM. Com certeza, E o faz toda pessoal a e o diferença. público? E o público, Edna, será que alguém quer comentar alguma coisa? A gente quer pegar agora o microfone? Fiquem à vontade também. Alguém quer se colocar? Cadê Leandro, que no primeiro dia falou bastante? Leandro está por aí ainda? O Leandro Tá vendo esse Bittencourt nome? tá Eu aqui, lembro desse sim. nome. Algum Alguém comentário, quer pessoal? falar? Algum Ou está todo mundo questionamento? tímido? O pessoal hoje está mais timidozinho. Alguma coisa vocês querem rever também? A gente fala de novo de uma maneira mais detalhada. Ah, não está habilitado o microfone? Peraí, vamos resolver isso, né, Edna? Aham. Leandro, como não? Vamos ver aqui. Tá. Pessoal, boa noite. Conseguem me escutar? Sim. Sim. Muito bem. Não sei se eu consigo aqui ajustar a câmera também, para a gente conseguir se ver, né? Se fala e se vê, pelo menos, é o que dá a distância. Boa noite, minha gente. Tudo bom com vocês? Boa noite, Estou Milena. aqui acompanhando, curtindo pra caramba. E assim, sobre ciclo de vida BPM, a gente tinha aquele modelo 3.0, né, lá no CBOC, que eu particularmente acho muito didático quando a gente quer falar de BPM para uma equipe que não tem nenhum conhecimento sobre processos. E aí a gente consegue falar, né? Ó, começa aqui, planeja, né? Vai lá, faz uma modelagem para você analisar, analisa a próxima etapa, depois desenha, implementa, monitora. Então, assim, tem uma proximidade com a linguagem PDCA que eu particularmente achei mais íntima essa linguagem do que a versão do ciclo de vida 4.0. O que eu curti nessa versão 4.0 é porque a gente incorpora, eu acho que uma etapa muito importante, que é a visão macro de alinhamento com estratégia, que lá no planejamento, né, do ciclo de vida 3.0, não necessariamente fazia parte ali do ciclo, né? Então, assim, eu vejo alguns ganhos nesse modelo atual, mas eu ainda acho bem didático o modelo 3.0, né? E assim, eu queria assim, a visão de vocês do que é que mudou de um para o outro e o que é que teve de interessante nessa mudança, né? Milena, vou falar.
Eu quase enlouqueço quando eu vi esse negócio aqui. Exatamente, a mesma sensação que você tem. Ela está ali tão redondinho ali. Mas, enfim, tem as coisas. Primeira vez que a gente olha algo, a gente tende a resistir no ser humano. Né? Olhava para essa figura e disse, pô, velho, aquele ciclo é tão mais didático. E eu continuo achando o outro mais didático, sim. Né? Mas esse, como você falou, ele traz realmente essa questão do alinhamento estratégico de maneira mais forte. O outro já falava planejamento, mas de maneira mais tímida. E se você for ler cada item desse, né, quando você vai ler, estuda melhor aqui, você observa que aquele ciclo anterior está aqui dentro, está contido aqui dentro. Né? Ele termina, ele tá, quando você vai detalhar mudança de arquitetura, desenvolver iniciativa, você vai implementar mudança, medir o sucesso. Medir o sucesso é o monitoramento que tinha no ciclo passado. Então, ele está aí contido, sim, mas está de uma outra forma. E todos nós estávamos muito acostumados com o outro. Então, acho que ainda estamos, sim, num período de adaptação. Né? Mas é assim que eu enxergo. Ah, beleza. Olha, Milena, eu também gosto mais do 3.0. Às vezes eu vou assim, quando eu tenho uma dúvida, eu vou no 3.0 primeiro e depois eu vou no 4. Agora, eu achei que o 4, ele trouxe assim, muita atualidade. Eu gostei muito porque ele foca em muitas coisas atuais, de agora, né, que a gente vê agora, tá? E faltava, meu sentimento era que faltava no 3 algum conteúdo que ele veio no 4. Agora, o 3 realmente é o nosso querido, né? Que a gente estava acostumado, a gente lia aquilo dia, noite, dia. Mas, assim, eu concordo com você. Especialmente em relação ao ciclo de vida, né? Porque eu acho que o 4 avançou em várias outras questões, né? Mas o ciclo de vida, especialmente, né? O do 3 é mais querido. Eu concordo com você, gente. O ciclo de vida do 3 é mais amistoso. Mas, assim, como profissional vindo da área de TI, o capítulo de TI do 4, assim, bateu no coração, assim. Eu acho que ficou muito bom mesmo. Mas é porque ele trouxe muitas atualidades, né? Ele trouxe tudo que estava em voga no mercado, principalmente na parte de tecnologia da informação. Então, por isso deu mais riqueza. O 3, nesse ponto de tecnologia da informação, ele era um pouco mais fraco, né? Mas também, né, a diferença entre o lançamento de um e de outro e o quanto a gente evoluiu em tecnologia da informação nesse período, né? Com certeza. Mas alguém quer se colocar? Ou vamos para o Mente, né? Eu acho que tem que ir para o Mente, porque senão a gente não vai conseguir concluir aí no horário, né? Deixa eu colocar aqui. O pessoal tá ansioso para você fazer a liberação aí. Eu vou fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, gente. Pode ir lá. Pode mostrar de novo o QR Code? Peraí que tá no full screen aqui. Peraí. Tem. Eu cliquei no link que está no chat, mas está pedindo o código. O link, né? O link está pedindo o código. Tá. Peraí. Eu coloquei esse agora tá pedindo. O link tá pedindo código? O link tá pedindo o código. Não, eu entrei aqui normalmente. Não precisou de pedir código nenhum, não. Não pediu código nenhum, não. Não, agora foi. Eu vou pegar o outro link, então. Deixa eu tentar de novo. O link já está indo direto já. Agora já foi. Agora entrou. É porque eu tinha que começar aqui a botar a apresentação. Acho que Perfeito, de repente era isso. foi. Beleza. Vou clicar nele aqui de novo. Obrigado. Todos lá? Sim. Peraí, ainda tá entrando gente. Vou esperar mais um cadinho. Lá, estacionou. Não. O projeto a tela toda, Léo, que está compartilhado, né? Tá, vou colocar aqui. Não apareceu tudo aqui, não.
mim está aparecendo uma carinha aqui com os coraçõezinhos. Tá vindo, porque tem que apertar o Enter aqui, né, para começar a rodar. Eu tô esperando todo mundo entrar. Enquanto o pessoal entra, será que eu poderia fazer uma provocação, gente? Vocês me permitem? Por favor. Com relação àquele ponto, né, que o colega trouxe no começo, né, que ele pergunta lá de quem é a responsabilidade dos stakeholders, e a segunda pergunta dele, particularmente falando, a questão dos stakeholders que não contribuem com o projeto. A gente falou bastante aqui, é só um tempero de experiências que eu já tive. Muitas vezes, essas iniciativas que nós temos de chamar o cara na sala, conversar, dialogar com a equipe, exemplificar os ganhos e o processo, o mapeamento de processo, a jornada que está sendo construída, vai trazer para o negócio, para o setor do negócio, para o colaborador como um todo. Isso normalmente é o beabá, né? É o básico que a gente tem que fazer na iniciativa do processo. E lá na minha resposta, quando eu coloquei lá, a questão de patrocinador. Eu sempre me atenho ao ponto de que essa introdução, esse onboarding do processo, do negócio, do mapeamento, ele é feito sempre na entrada. As pessoas que são mais arredias, e hoje eu estou com um caso desse que é clássico. Eu estou com uma pessoa que eu estou há 15 dias correndo atrás dela, atrás de informações e não estou conseguindo. O cara ignora, o cara não responde, seja por chat, seja por e-mail. O ponto que eu aprendi nesses últimos tempos com essa questão de processos a gente tenta da forma amigável no onboarding, posteriormente acionamento do patrocinador. Acho que a gente não pode perder tempo, nós que atuamos com processos. Tem toda essa questão da gestão da qualidade, a questão de relacionamento, mas em determinados pontos, a gente patrocinador. Eu acho que é o único caminho. E eu estou passando por isso agora, está um negócio complicado. Simplesmente é ignorado o tempo inteiro. É um projeto grande, né, de uma instituição financeira, que a gente precisa de uma área de negócio e que o negócio não anda. Patrocinador. E esse foi o ponto que eu trouxe ali na resposta, né, para o colega, dizendo, olha, é simples, é patrocinador, a gente não pode mais ficar perdendo tempo. Porque quanto mais tempo você demora tentando convencer a pessoa de que aquilo ali é necessário para ela, que vai ajudar, vai trazer benefícios, mas você perde o tempo do projeto. Não sei se vocês concordam com essa questão, mas é um ponto, né, um temperozinho para aquela fala lá inicial nossa. Leandro, o que eu penso, assim, eu acho que em alguns casos, eu concordo plenamente com você. Alguns casos não tem muito o que fazer, a gente tem que levar isso para cima, tem que escalar. Não tem jeito. Agora, sim, eu só acho que assim, essa análise ela tem que ser feita com muito cuidado, porque depende muito de quem tem a resistência. E aí, assim, uma vez que você pega essa pessoa e escala essa situação para o patrocinador, dependendo de qual é o perfil do patrocinador também, você vai ganhar um inimigo para o seu projeto ad eterno. E se essa pessoa tiver influência dentro da equipe, eu não digo, mais uma vez, são os líderes que não têm cargo. Se essa pessoa tiver influência dentro da equipe para poder juntar pessoas à causa dela, você vai passar por uma grande dificuldade. Então, nessa hora, eu concordo contigo. Pô, a gente não tem tempo para perder. O time é ontem, a gente tem que entregar resultado. E concordo com você em todos esses pontos. Mas antes de tomar esse tipo de decisão, eu sugiro que se faça uma análise do impacto dela dentro do teu projeto. E posso complementar, Léo? Posso complementar também? Pode. Se me permite, gente, olha só, eu posso falar de cadeira, porque eu estou numa situação em que isso está acontecendo direto na minha empresa. A gente já passou, basicamente, acho que por umas 2 reestruturações em menos de um ano. Então, depois vocês vão lá no meu LinkedIn, vocês vão ver. Não vou falar com a empresa que eu trabalho, não. Enfim, o importante que eu vejo é sempre esgotar todas as tentativas antes de você chegar lá em cima no rei. Entendeu?
esgota isso de todas as maneiras, tenta por todos os meios de comunicação, tenta falar cara a cara com a pessoa, puxa ela num vídeo, entendeu? Tenta de todas as formas, vai devagar, subindo nessa escala, porque assim, mesmo que a empresa não tenha uma estrutura organizacional verticalizada, não, essa aqui é mais flexível, eu consigo falar com o gestor, consigo chegar no diretor, é como o Léo falou, a gente tem que ter muito senso crítico e muito cuidado quando a gente vai levar a bomba lá para cima, tá? Então, eu esgoto todas as formas de comunicação, todos os meios, esgoto tudo, e se necessário, eu costumo falar lá na minha empresa, gente, já passei da fase que eu tenho medo de alguém, então eu vou falar, assim, vou chegar e realmente vou falar, e assim, vou colocar os impactos, sempre é importante também você levar os impactos, olha, isso aqui está impactando, isso aqui na etapa tal, e a gente vai ter um atraso de tanto se eu não tiver uma resposta, então você tem que ir munido de dados, fatos, e ter esgotado toda a forma que você imagina possível de conseguir essa informação, essa resposta dessa pessoa. Mas esse é justamente o ponto que eu trouxe, né? No meu caso em específico, eu estou há 15 dias correndo atrás do cara, seja por chat, por e-mail, por telefone, por sinal de fumaça, por tudo que vocês imaginarem, e o cara não responde. Então, assim, todos os meios diplomáticos de resolver a situação, eles foram levados a cabo. Tem um ponto que não vai. Então, assim, muitas vezes o ponto que eu estou trazendo, claro, dadas as devidas proporções, é que o ponto para resolver mais fácil essas questões de conflitos, no meu entendimento, é o patrocinador. Não tem jeito. Tem gente que, de fato, é resistente, e é muito ruim isso para todo mundo, né? Então, esse é o Leandro, só um contraponto que eu coloco também. Concordo totalmente, vai depender muito da situação, né, do projeto aí. Eu tenho um caso que é o oposto. O patrocinador, assim, o patrocinador levou o projeto para a empresa, só que ele está tentando fazer goela abaixo nas áreas. E a postura dele está causando resistência. Então, assim, nesse caso, eu tenho que tentar fugir do patrocinador, porque ele que está gerando, sabe, a resistência. Aí você tem que tentar, com os demais stakeholders ali, tentar mostrar para eles o quão vai ser vantajoso, né, a implantação de um BPMS, por exemplo, né, que vai organizar, trazer os resultados e tudo mais, porque né, senão gera essa resistência e é complicadíssimo. Então, depende muito, acho que não existe regra, tem que analisar o cenário e a gente tentar viabilizar aí através dos caminhos mais adequados. Vamos agora para a Débora e depois Tâmila, né? E aí depois vamos para o Mente, né? Uhum. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu acho que todo mundo, né, colocou os pontos que são delicados. Eu acho que a gestão de mudança é um desafio, né? E eu acho que a pior parte de todas é lidar com a gestão imediata que não é aberta, gente, porque eu lido isso na pele. Fui contratada atuando para um processo de melhoria e a minha gestão imediata, ela subestima processo. É uma coisa, assim, bizarro, porque consultoria forte dentro da empresa, a consultoria acha que você desenvolve o processo depois que já está pronto, não precisa mapear antes de construir. Remar contra a maré, eu acho que até abre coração, né, gente? Porque pesa, a gente olha assim que tá tudo lindo, todo mundo pontua um monte de coisa, que tá tudo funcionando, mas cases de sucesso, a gente tem números, mas o campo de batalha é muito mais tenso, né? Porque quando a gente começa a entrar nos grupos e ver a realidade, eu acho, assim, gestão de pessoas e comunicação é o principal ponto de desafio para nós como gestores de processos. É só esse ponto, gente. Obrigada. Com certeza, Débora. Tâmila? Oi, boa noite. Todo mundo me ouvindo? Eu acho que, assim, na minha evolução, eu percebi que, como analista de processos,
além de eu ter que saber de planejamento estratégico e gestão de projetos, eu precisei desenvolver também habilidades de leitura de comportamentos. Então, como que é aquela pessoa? Aquela pessoa, ela é uma executora. Então, eu tenho que ir direto ao ponto. Eu vou no resultado com ela. Ó, eu vou te entregar isso, isso, isso. Aí, se ela me perguntar como eu falar, eu vou fazer assim, assim, assim. A outra pessoa, ela já quer mais dado, mais informações. Ela não está preocupada com o resultado agora. Ela quer saber como que eu vou fazer. Então, a gente tem que identificar para a gente ganhar as pessoas. Outro ponto que a Débora até citou é a comunicação. Porque muitas vezes, o que acontece? Você está achando que você está falando e aquela pessoa que está te ouvindo está entendendo que você está, porque a pessoa está balançando a cabeça e está falando assim, não, estou entendendo, beleza, mas na verdade ela não está. Porque somos diferentes, viemos de escolas diferentes, às vezes até de regiões diferentes e temos valores e crenças diferentes. Então, às vezes, quando eu coloco um ponto de vista, não é o mesmo da pessoa. Ela até pode ter entendido o conceito, mas para ela não é valor. E para mim é. E aí eu não consigo entender e conceber o porquê que ela não vê a importância daquilo. Então, assim, quando eu falo sempre com todo mundo sobre a janela de Johari. Então, colocar todo mundo na mesma janela, né? Porque às vezes a pessoa está do outro lado da parede e não está vendo o que eu estou vendo. Então, eu faço ali enxergar o que eu vejo, né? Para a gente poder dali seguir. E aí, assim, a gente vai ganhando as pessoas e trazendo as pessoas mais próximas, né? Eu acho que para eu desenvolver essa habilidade e ganhar, né, não ter tanta resistência, eu tive que trabalhar esses dois pontos. Tamela, só para te dar um exemplo, né? Um colega comentou comigo que estava numa situação exatamente dessa de uma pessoa bastante difícil de tirar a informação. E aí, o que ele foi fazer antes de ir para a reunião? Ele descobriu que a pessoa era, tipo assim, era aquelas pessoas que... Sempre tem um pessoal que gosta daquele bolo com café e tal, que come, e aí... Tipo, como é que eu vou dizer assim? Valoriza o momento do cafezinho. Valoriza o momento do cafezinho. E aí, antes de ir para a reunião, ele comprou um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, cortou, falou assim, pô, antes da gente começar, vamos tomar um café e comer um bolo? Então, assim, aquela coisa já para quebrar, para aproximar você da pessoa que você vai entrevistar. Então, assim, esse tipo de coisa acho que vale a pena pra caramba. E, no final das contas, traz o resultado que a gente espera, né? Ajuda, pelo menos, a trazer. Então, é importante, sim, como você falou, são habilidades que a gente tem que ter, escutativa, né? E tentar ter essa leitura do comportamento das pessoas. Vamos para mente, que eu acho que já está no limite. Bom, gente, vamos lá. Galera que eu vi que deu uma caída aqui no número de pessoas. Vamos lá que a gente vai começar. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Em que etapa do ciclo BPM ocorre a medição do desempenho do processo atual? Eu dei até spoiler nessa, viu? Não pode errar, não. Então, gente, nesse caso é a mudança de arquitetura. Lembra que eu falei que a mudança de arquitetura ele é exatamente a questão era a fase em que você fazia o diagnóstico. Então, toda a parte de quando você faz o desempenho do processo atual é a mudança de arquitetura. Beleza, vamos para a próxima. Qual alternativa não é um dos princípios do BPM?
Então, nesse caso, o que eu fiz? Aí é que estou falando, gente, a questão da pegadinha. Ó, mudanças devem ser abordadas de dentro para fora, orientadas a estratégias. Mas, Leonardo, olha só, o BPM não tem que estar orientado à estratégia, não tem que estar em função de todas as mudanças estratégicas, não tem que estar alinhado? Tem, mas as mudanças elas têm que ser abordadas de fora para dentro, orientado ao cliente. Isso é o que está escrito no CBOC. E aí, nesse caso, peguei bem a letra do que está escrito, porque a gente vai ter questões nesse nível dentro da prova de certificação. Vamos para a próxima. Dentro do contexto do BPM, o que significa BPI? Então, melhoria, BPI é Business Process Improvement. Então, é melhoria de processos de negócio. Qual foi a minha maldade? É botar um Business Process Investigation exatamente para induzir as pessoas ao erro. Mas eu estou falando, por favor, não me xinguem. Mas o que acontece? Eu pedi uma sigla em inglês e botei o resultado em português. É interessante ter a ideia, tipo assim, mais do que significa sigla em termos de palavra, é ter uma ideia do que significa em termos de conceito. Então, é melhoria de processos de negócio. Sobre as funções em BPM, os donos de processo garantem a execução das atividades em um processo de negócio de ponta a ponta. Verdadeiro ou falso? Gente, sem resposta. Ah, tá. Falso. Porque quem é que garante a execução das atividades no processo de negócio de ponta a ponta? É o gerente do processo. Lembra que eu falei sobre a pirâmide? Líder de processo, nível estratégico. Dono de processo, nível tático. Gerente de processo, nível operacional. Atividades, nível operacional. A prova vai ter questões desse tipo, assim, que vai uma palavrinha ali que vai pegar vocês. Selecione a opção que tenha um tipo de processo e um tipo de atividade, respectivamente. Isso aí, gente, gerenciamento e controle. Primários e suporte primários e suporte são tipo de, caso, primários e diretamente ligados aos clientes, né? Quem paga. Peraí, porque tem uma que é atividade, uma que é atividade e outra que é
Ai, meu Deus. Porque eu botei sempre intercalando atividade e tipo de processo. Agregação de valor é atividade, handoff é atividade, agregação de valor é tipo de processo. Atividade. Vamos lá, handoff é atividade, agregação de valor é tipo de processo. Agregação de valor é tipo de processo e primária são atividade. Primária é atividade, suporte é tipo de processo. É isso. Então, o que eu fiz, gente? E aí tá, ó, palmas para Daniela, Lorena e Dricima, nosso pódio aí. Gente, eu tentei mesmo botar um tipo de questão para pegar pelo pé, porque é isso que a gente encontra em prova. Espero ter conseguido fazer com que vocês tenham um pouco dessa experiência nessas 5 questões. E, principalmente, tentar focar um pouco do estudo da galera que vai fazer a prova de certificação no quais são os detalhes que a gente tem que atentar. Espero ter passado conhecimento para vocês, algum conhecimento, ou levantado as questões, feito algumas discussões construtivas. Eu espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Vou passar a palavra para a Patrícia e para a Edna. E obrigado a todos. Obrigada, Léo. Obrigada aí, Regional do Rio de Janeiro, pela contribuição. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui até agora, né? Lembrando que dia 23 tem o pessoal de São Paulo com o início do capítulo 4. O capítulo 4 serão 2 dias, né? Então, vai ter o primeiro dia do capítulo 4, dia 23 de agosto. Então, muito obrigada a todos, boa noite, até a próxima. Obrigada, Paty. Não dispensa o povo ainda não, por favor, abram as câmeras para a gente fazer a nossa foto para as redes sociais, galera. Então, peraí, deixa eu parar de compartilhar a telinha aí. Compartilhar aqui. Exatamente. Vamos lá, todo mundo abrir na câmera aí, por favor. Deixa eu só vir aqui e mudar minha configuração. Bora lá, então. Sorriam que tem 3 páginas para eu tirar, tá bom? Congela o sorriso. Salvei a primeira. Agora vamos, pessoal, da segunda página. Foi a segunda. Vamos para a terceira e última, para a gente acabar. Então, galera, muito obrigado pela presença, pela participação, pela interação aí no nosso evento de hoje. Esperamos que vocês tenham curtido a nossa companhia como vocês curtiram, como nós curtimos a de vocês. E até a próxima, né? Valeu, gente. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Valeu, Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Abraço.